Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui numa atividade, uma sessão do cinema de psicanálise sem a projeção do filme, né? E devido ao impacto que o filme Coringa está causando com a participação dos psicanalistas da casa e também do público de fora, que sempre traz muita coisa boa para a gente pensar e refletir e acrescentar. Eu vou passar a palavra agora para a nossa presidente, para ela dar boas-vindas a vocês, e depois o Galego vai falar do filme, vai passar a palavra para a convidada dele, que é a Maria Caú, e depois vamos abrir para o debate. Uma ótima noite aí para todos, tá? Bom, só para dar boas-vindas mesmo para vocês, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro completa 60 anos de sua fundação esse ano. Se vocês não recebem correspondência ainda da sociedade, quiserem o Instagram, não é, Vânia? Nossa ex-presidente, como é o Instagram? SBPRJ_RJ. Então, vocês também podem ter acesso aos eventos pelo Instagram, tá? SBPRJ_RJ, tá bom? E, então, sejam bem-vindos sempre à nossa casa. Temos muito prazer de recebê-los e trocar ideia. Obrigada a Galego e Maria Caú por estarem aqui conosco nessa atividade. Boa noite, obrigado pela presença, pelo interesse. Eu vou me apresentar, meu nome é Luiz Fernando Galego, eu sou membro dessa sociedade de psicanálise, participo aqui desde 1981, sou membro titular, tenho funções didáticas e também sou membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro e sou coeditor do site críticos.com.br, e a Maria Caú também escreve nesse site, também é coeditora desse site. Ela é formada em cinema, tem mestrado e doutorado em literatura comparada, autora de um livro sobre Philip Roth e Woody Allen, e um outro inédito ainda. Ela é membro da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e a gente é a terceira vez em mais de 25 anos dessa atividade que a gente está fazendo um debate sem a exibição do filme, por motivos mais ou menos óbvios. Mas é que isso também depende de uma questão de oportunidade, ou seja, um filme que a gente imagina que esteja causando algum tipo de interesse especial e que fique algum tempo, que tenha a perspectiva de ficar algum tempo em cartaz. A gente fez isso há muitos anos com o filme As Horas, não sei se alguns se lembram. Há menos tempo, há uns 2 anos atrás talvez, a gente fez um debate sobre um filme que também causou muito interesse, que foi o Me Chame Pelo Seu Nome, e também foi uma surpresa, né? Vieram também lotaram esse auditório, menos que hoje, mas 60 lugares, não precisou botar cadeira extra. E muita gente de fora. Agora, o que a gente faz geralmente é na última sexta-feira do mês, a gente faz um debate após a exibição de um filme em DVD. A gente projeta o filme em DVD aqui e depois faz um debate, geralmente com um psicanalista e com um convidado de outra área. Pode ser como a Maria, formada em cinema, pode ser professor de filosofia, de literatura, dependendo do filme. Bem, dito isto, por que a gente pensou no Coringa? Eu pensei, e conversei com a Mônica, que é diretora do departamento científico, e com a Maria, que eu pensei em colaborar no debate, que ela sempre tem muitas ideias, colabora muito com a gente. Eu pensei em 2 questões básicas para a gente abrir o debate, que não tem uma relação tão direta com o filme em si, mas eu acho que tem uma relação importante, né? Uma é que os fãs de filmes baseados em história em quadrinhos, né, alguns deles ficaram desconcertados com essa possibilidade de se apresentar uma nova origem de um personagem, como se algum filme, ou alguma história, ou algum trabalho artístico anterior já tivesse definido a origem, mais ou menos a origem do personagem icônico, do talvez maior inimigo do Batman, que seria o Coringa, o Joker, né? Então eu pensei que isso é um tema, quer dizer, pessoas que são fãs, né, da história, do personagem e tal, ter essa dificuldade de aceitar uma nova proposta, um novo enredo, né? E acho que a gente pode conversar sobre isso, né? A minha opinião pessoal, vocês podem discordar, Maria pode discordar, ou quem quiser também depois pode falar, a gente vai passar a palavra para vocês.
é que esses personagens ganharam, né, como Coringa, o Batman e outros, né, ganharam uma dimensão tão grande no imaginário popular que eu acho que a gente já poderia considerá-los como ou candidatos a personagens míticos. E os personagens míticos mais tradicionais, aqueles clássicos, né, que vêm da história da civilização, da história da cultura, da história das artes, até antes de virarem personagens de peças, por exemplo, né, como vou falar de um que é meio clichê em psicanálise, que é o Édipo, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos no complexo de Édipo e certamente também na peça de Sófocles, Édipo Rei, que mesmo antes de Freud usar o personagem para os seus trabalhos sobre a nossa psicologia profunda, já era uma peça, e é uma peça maravilhosa, né? A gente fica se perguntando, se Sófocles escreveu 127 peças, por que só 7 ou 8 sobreviveram? Né? Seriam as mais estimadas, as que tinham mais cópias, por isso que a gente conseguiu ter um acesso a elas depois de... Né? Foram escritas Édipo Rei de 460 a.C., por exemplo. Né? Mas um monte se perdeu, né? Um monte de peças se perderam. Mas, por exemplo, né? Em 460 a.C., Sófocles escreve o Édipo Rei, que culmina, que termina com o personagem descobrindo, quer dizer, é muito interessante, né? Eu sempre faço essa brincadeira de dizer que é o primeiro romance policial já com uma virada diferente, porque o detetive, ele tem que descobrir quem matou o rei Laio, né? E o detetive, ele banca o detetive e descobre que o assassino era ele mesmo. Então, a primeira história policial já é diferente, o detetive era o assassino, descobre que ele mesmo era o assassino. E no que ele descobre que ele matou o rei Laio e estava casado há algum tempo com a própria mãe, né, ele fura os olhos e ela se mata, a Jocasta. Em 400, isso foi em 460 a.C., que o Sófocles praticamente cristalizou, né, algo que vinha de tradição oral, né, vinha da cultura grega clássica, né, era transmitido oralmente, de repente o cara vai, escreve aquela peça maravilhosa e praticamente cunha, né? Esta é a versão padrão. Não é assim. Eurípides, que era mais ou menos contemporâneo de Sófocles, né? Uns 57 anos depois, se eu não me engano, em 403 a.C., escreve uma tragédia maravilhosa chamada As Fenícias, aonde Édipo, já aconteceu a descoberta, né, de que ele matou o rei Laio, que era pai dele, e ele teve filhos com a própria mãe. No entanto, ao contrário de como termina a peça de Sófocles, ele ainda não foi expulso da cidade. E Jocasta ainda não se matou. Ela só vai se matar na peça de Eurípides depois que os dois filhos, lutando pelo trono, um mata o outro. E aí que ela se mata. E aí que o Édipo é expulso. Então, os gregos, né, não se incomodavam nem um pouco de haver versões, porque os mitos são, além de polissêmicos, né, ou seja, poderem se prestar a diferentes compreensões e entendimentos, né, eles também permitem acréscimos ou mudanças desde que alguma coisa seja preservada basicamente. Né? Os estudiosos de mito, eu não sou um, se houver alguém aqui me ajuda ou me corrige, eles estudam o que seria o mitologema, a origem do mito, e o mitema, que seria a condição essencial para você considerar aquele personagem ou aquela história, mesmo que com modificações até importantes, mas Édipo tem que ter matado o próprio pai, e tem que ter casado com a própria mãe, e tem que ter furado o olho, e Jocasta tem que se matar. Agora, quando isso vai acontecer, Eurípides mudou o que acontecia em Sófocles, e a gente imagina que muitas peças trágicas perdidas tenham abordado o mesmo tema com outras vertentes, com outros enredos, né? Bom, temos esses mitos clássicos, né? Depois, na era cristã, né, bem mais para cá, as pessoas consideram poucos mitos modernos, né? Nós temos o mito do Dom Juan, né, que tem que... A gente sempre pensa no Dom Juan como o sujeito que conquistava 10 mil mulheres, né? Mas a origem do mito de Dom Juan, e o que tem que ter na história, é que em algum momento ele convida um morto para ir jantar na casa dele. E isso é uma blasfêmia, isso é um crime, já é um mito cristão, e ele vai para o inferno depois disso.
O acréscimo é muito interessante porque o que Molière e depois na ópera de Mozart foi sendo acrescentado, né, é que ele também violenta tradições da época, ou seja, ele conquista as mulheres. Mulher era o quê? Propriedade do pai que depois passava para o marido. Quando ele seduz mulheres casadas ou donzelas ainda não prometidas ou prometidas para outros homens, ele também quebra com uma regra moral da época, social, e que tem muito a ver com a tradição católica ou cristã, né? E aí eu diria que mitos como Hércules vão reaparecer com novas roupagens, né, no Super-Homem, por exemplo. Né? Esses super-heróis não deixam de ser uma nova forma do imaginário precisar, do nosso imaginário, de necessidades conscientes e inconscientes nossas, né? E imaginar homens super-humanos, sobre-humanos, né? E eu acho que, nesse sentido, me parece que é perfeitamente plausível que o Coringa, desde que ele tenha um riso sardônico, sarcástico, eterno na cara, desde que ele seja um assassino frio, desde que ele seja o inimigo principal do Batman, desde que haja uma retroalimentação, né, entre o Batman e o Coringa, aí você pode recriar o personagem com outros enredos, que é o que eu acho que o filme fez, do meu ponto de vista, muito bem, obrigado. E enfim, a gente pode até concordar ou discordar, até porque o segundo ponto que me fez pensar em debater, eu acho muito importante, diz respeito à recepção da obra a diferentes plateias. O que acontece com esse filme? Em princípio, é um filme na linha de filmes de história em quadrinhos levados à tela, né? Em princípio é isso. Aí vai e ganha o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Então eu acho que todo um público refratário, não interessado em história e quadrinhos, vai pensar duas vezes, mas como um filme desses ganhou um festival tão, vamos dizer assim, pretensioso como o Festival de Veneza? Havia uma época, claro que isso é também estereotipado, mas havia uma época que se dizia que o Festival de Veneza era muito mais artístico do que o Festival de Cannes, acertava muito mais nas premiações de grandes filmes ou de filmes inovadores, de filmes revolucionários, do que o Festival de Cannes ou o Festival de Berlim. Pode não ser verdade, mas numa época se dizia isso, né? E o filme ganha o Leão de Ouro no Festival de Veneza, né? Então eu acho que aí interessa a um público que habitualmente não iria ver um filme cuja origem é de história em quadrinhos. Claro que esses filmes buscam, quer dizer, quando o primeiro Batman, né, de não sei quantos anos atrás, do Tim Burton, né, não me lembro que ano foi. 88, 89, né? Chama o Jack Nicholson, que já era um ator consagrado, já tenta atrair um público interessado num ator de filmes, eventualmente até, vamos chamar assim, não gosto dessa denominação, mas o que estereotipadamente se chamaria até filmes de arte, ou filmes mais dramáticos do que filmes mais pop, né? Tudo bem, faz parte do jogo comercial, né? Aliás, o Jack Nicholson enriqueceu graças a esse filme porque ele resolveu pedir percentagem de bilheteria. Pequena, né? Ficou milionário, em vez de ganhar um belo cachê, né? Para que 20 milhões de dólares? Ele ganhou muito mais do que isso, né? Muito esperto da parte dele, e ele fez um Coringa fantástico, né? Anos depois aparece o Heath Ledger, né? E faz um outro Coringa fantástico, né? E agora a gente tem o Joaquin Phoenix fazendo um outro Coringa fantástico, e são três Coringas com diferenças, né? Mas tem que manter alguma coisa em comum, né? O mitema do Coringa, se o Coringa já é considerável um mito, pode ser que eu esteja exagerando, nós temos aí um mitema a ser preservado. Inventem o que inventarem, né? Mas tem que ser o Coringa, inimigo do Batman, e rindo e assassino frio, etc. e tal. Bom, o que acontece? 4 dias depois do filme ganhar o prêmio no Festival de Veneza, o filme foi considerado, especialmente por críticos considerados importantes na imprensa americana, a crítica, a mulher que escreve no Time, né? Ela escreve que o filme é tóxico, irresponsável e perigoso. Por quê? Porque ele aborda um personagem
que transforma a rejeição da sociedade numa vingança sanguinária contra os habitantes de Gotham, a fictícia cidade do Batman. A partir do momento em que o filme busca fazer o espectador sentir empatia pelo vilão ou anti-herói, estaria compreendendo ou justificando seus atos e sua maneira de pensar. Então, eu acho que isso é uma discussão importante, né? Realmente o filme merece essa crítica, né? Porque outras pessoas escreveram, indo mais além, que seria um filme amigável aos incels. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, né? Significa celibatários involuntários. Eu não sabia. Você é muito mais antenado do que eu. Vai me criticando, vai. Não, mas é que esse é um termo já um pouco antigo, assim. Não é que... Eu sou antigo, vai. Não, assim, nesse sentido. Alguém já tinha ouvido falar em céu aqui? Não, então é só para uma... Porque eu acho que quem popularizou esse termo no Brasil foi a Lola Aranovich, que escreve um blog chamado Escreva, Lola, Escreva. E basicamente, você precisa explicar o que é? Não, fala. Significa, na sigla americana, celibatários involuntários. Supostamente são homens que sentem que eles têm direito a ter sexo, porque são homens machistas e misóginos e acham que as mulheres devem sexo a eles, e por eles terem essa frustração sexual, eles se tornam violentos, eles justificam a sua violência dessa forma. Então são caras virgens que ficam na internet abordando mulheres, caras com problemas mentais variados, abordando mulheres de formas violentas e ficando muito revoltados quando essas mulheres não querem ficar com eles, porque eles são completamente insanos. E principalmente quando essas mulheres são vistas namorando mulheres, ou namorando homens negros, ou namorando pessoas que eles... E aí eles resolvem cometer assassinatos em massa, coisas assim. Enfim, no extremo eles acabam indo para esse lado. Então alguns dos assassinatos em massa nos Estados Unidos foram feitos por homens com esse perfil psicológico. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, primeiro, dizer que apesar do clichê, Freud não explica nada. O que é explicar em termos, vamos chamar assim, de origem de distúrbios ou de doenças? O que você explica? Você explica, por exemplo, um distúrbio de comportamento a partir de um tumor cerebral ou sífilis cerebral. Isso explica. Você encontra, né, treponema pálido, que causou a sífilis no organismo da pessoa. Né, já está na sífilis terciária ou quaternária e a pessoa desenvolve uma psicose, uma orgânica, de base orgânica, explicada pela causa orgânica. O que Freud fez foi compreender, e compreender, ou seja, compreender o sintoma, por exemplo, de uma forma bem estereotipada, para quem não é psicanalista, quem está vindo aqui pela primeira vez, talvez, desculpe se for muito simplório o exemplo que eu vou dar, uma paciente com sintomas conversivos, naquela época, principalmente ele trabalhou com mulheres que sofriam do distúrbio histeria, né, que se achavam que era só de mulheres, né? Histeria tem a ver com útero, a origem da palavra, né? Então, por exemplo, uma mulher que tivesse sintomas de vômitos incoercíveis, sem nenhuma doença estomacal, gástrica, enfim, de jeito nenhum. E aí ele vai descobrir qualquer coisa, ou vai conversando com essa paciente, ouvindo, escutando, dando voz a essas mulheres, reprimidas sexualmente, presas em casamentos infelizes, abusadas na infância, ou não, ou, enfim, com fantasias de abuso, enfim, com algum problema emocional, algum problema psicológico importante, ele podia compreender que os vômitos, por exemplo, tinham uma representação simbólica, era um símbolo de uma rejeição a alguma coisa intolerável emocionalmente. A rejeição a um tema, por exemplo, a um tema sexual, psicologicamente falando, se convertia num sintoma físico, né? Então era a chamada, antigamente, histeria de conversão, que hoje em dia, não sei lá o nome que se dá, sintomas conversivos ou distúrbios dissociativos, quando as coisas são da pessoa ficar fora de si, etc. e tal. Então, o que Freud começa a propor, né, é compreender. Agora, você pode compreender muita coisa, isso não quer dizer que você está justificando
né, como o texto aqui que eu copiei, não sei de onde mais, né, não estaria o filme compreendendo, até mesmo justificando, os atos e maneira de pensar do personagem do Coringa e, por extensão, né, desse tipo de gente que vive lá na internet tentando entrar em contato com mulheres sem conseguir abordar mulheres ao vivo e a cores e etc e tal, e tímidos e com distúrbios já preconceituosos, né, quando descobre que uma mulher que eles estão paquerando, como falou a Maria, por preconceitos, não admitem que essa mulher esteja namorando outra mulher, ou um homem negro, ou um muçulmano, ou lá o que seja, né? Enfim, será que o filme tem essa competência toda de transformar alguém num assassino como Coringa? Eu vejo uma coisa muito grave nesse tipo de suspeita e de acusação, que é o germe de uma tentativa de censura ou de proibição. Não se pode falar de determinadas coisas, né? Claro que se pode. Na verdade, o filme mostra possibilidades ou potencialidades humanas. Podemos não desejar que os seres humanos sejam assim, mas todos nós teríamos um potencial destrutivo enorme, né? Freud trabalhou com isso, né? Quer dizer, ele trabalha o tempo inteiro com o constrangimento da civilização sobre as nossas pulsões, ou como alguns traduziram, sobre os nossos instintos, né? Isso é toda uma discussão que eu acho que não veio o caso no momento, mas o que eu queria era levantar essa questão, porque há muito tempo, eu só me lembrei hoje, né? Há muito tempo eu fui chamado, fui até em Niterói, para um simpósio com psicólogos, mas principalmente com pedagogos e psicopedagogos, que o tema era agressão em meios de comunicação, agressividade, alguma coisa assim, né? E aí eu fui pesquisar, né? E encontrei coisas muito interessantes, né? E eu acho que não estão desatualizadas, embora esse meu trabalho já tenha mais de 20 anos. Foi no século passado, foi no final do século, mas eu não sei que data foi, né? Aí eu fui catar lá na internet, né? E encontrei coisas como... isso daqui está no trabalho, mas na verdade são citações, né? O impacto causado por imagens de violência e destruição e suas possíveis influências nefastas tem sido um tema recorrente e polêmico na medida em que envolve questões psicopedagógicas que podem evoluir para um indesejável álibi para a censura à liberdade de expressão. E eu acho que isso é um tema muito atual, muito importante. Tem sido uma opinião tradicional, entretanto, entre psicólogos, estudiosos do assunto, gente que trabalha com psicologia social, que é o caso, eu estou citando principalmente um autor chamado Anthony Storr, americano. Então, agora eu vou citar, né? Isso daí foi eu que escrevi, mas tem sido uma opinião tradicional, entretanto que, citação, poucas são as provas convincentes que, por exemplo, ler sobre bandidos matando policiais tem um efeito perturbador ou provoca exibições de violência em crianças que já não sejam predispostas a isso. Embora possamos deplorar a vulgaridade das histórias de filmes de terror, em quadrinhos de terror, não temos justificativas para supor que este assunto seja responsável por crimes ou outras ações agressivas mais tarde na vida. Este autor, Anthony Storr, já enfatizara anteriormente que somente quando os pais ou outros adultos realmente pareçam aterradores é que a criança talvez não consiga distinguir entre fantasia e realidade. Embora mais adiante o próprio autor vai ressalvar que não se trata de negar que uma dieta exclusiva de literatura e programas de TV violentos possa dar uma visão distorcida da realidade ou, grifado, ter efeito prejudicial nas crianças cuja experiência real do mundo tem sido do tipo em que a violência física desempenha já um papel notável. Uma criança educada em tais circunstâncias pode ter seus próprios impulsos agressivos reforçados pelo que lê ou ouve ou vê, mas, de novo grifado, não existem provas de que a comunicação de massas seja basicamente responsável pela delinquência ou pelo crime violento. E impedir uma criança de ver televisão ou ler histórias onde há violência acaba sendo uma proibição infrutífera com mais probabilidade de provocar reação de raiva e agressividade do que preveni-la.
é a crueza e a vulgaridade de certos filmes ou seriados de TV e de certa pornografia, em vez do conteúdo propriamente dito, que deveria provocar nossa condenação. Pois se estudarmos os conteúdos dos contos de fada ou dos mitos, descobriremos todo tipo de horror, todos os tipos de horrores, desde castrações até fervura e óleo, e ninguém supõe seriamente que conquistadores que ferviam seus inimigos ou castravam seus inimigos tenham sido influenciados pelos mitos gregos ou por histórias de fadas e bruxas para fazer as barbaridades que faziam. Somente quando há um fracasso em distinguir entre fantasia e realidade é que as fantasias tendem a ser transformadas em fato. Uma criança comum pode ter fantasias de decapitar a mãe quando a vê como uma feiticeira má proibindo seus prazeres. Mas somente o psicopata ou um psicótico em surto é que toma de um machado para fazer isso. Então isso era um resumo do que eu queria discutir, e eu não tive aceitação quase nenhuma das professoras e psicopedagogas. E eu dizia, gente, vocês estão propondo o quê? Censura. Não se pode falar de corda em casa de enforcado, não se pode falar de violência quando o ser humano é violento. Então, do meu ponto de vista, o filme espelha uma coisa que já existe, uma possibilidade. E a gente vê claramente a questão da mistura de fantasia com realidade na vida mental do personagem. Então, é um ponto que eu queria trazer para a gente debater, e eu queria ouvir a Maria também, não só sobre isso, mas sobre os outros aspectos que ela, pelos quais ela aceitou debater o filme aqui. Porque ela poderia dizer, não quero debater esse filme, não me interessa. Interessou por quê? Né? Então, eu passo a bola um pouco para a Maria, depois para vocês. Oi, boa noite. Primeiro eu queria agradecer de novo muito a vocês aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que estão sempre me recebendo tão bem. Eu já vim aqui algumas vezes, acho que eu nunca vi tão cheio, tá muito, mas já vim aqui debater alguns outros filmes. É sempre um prazer, queria agradecer principalmente ao Galego que me chama. Eu até custo acreditar que eu não me interessaria por discutir qualquer filme com você. Você fala, Maria, não ia se interessar, mas eu gosto tanto de te ouvir, e eu acho que traz tantas coisas. Eu tenho algumas coisas a falar sobre o filme, mas eu vou tentar um pouco, primeiro puxar os assuntos que ele trouxe e depois ir para talvez ir para um outro lugar. Esse filme me interessou muito, e as pessoas ficaram um pouco surpresas, que eu acho que eu entrei naquela lista de pessoas que geralmente não se interessam por filmes de super-herói, porque não é só que ele é um filme de história em quadrinho ou graphic novels, ele é um filme de super-herói, que é um tipo de filme com o qual eu tenho muitas questões, geralmente. Ele exato, eu vou entrar nessa polêmica. E aí eu vou seguir essa polêmica. E aí é um filme com que eu tenho muitas questões, mas é um filme que me interessou muitíssimo quando eu vi. Gostei muito do filme, achei o filme muito interessante. E aí, assim, eu não sou uma grande conhecedora de quadrinhos, de DC, de Marvel, dessas coisas, mas eu sei que, por exemplo, você está falando da origem do personagem, das mudanças de origem do personagem, é da tradição desse tipo de narrativa, desse tipo de história de quadrinhos de super-herói, que os super-heróis e os vilões tenham 2, 3, 4 histórias que explicam como que eles se tornaram quem eles se tornaram. Então, quando você fala um pouco, contraria a história da origem do Coringa, meio qual história da origem do Coringa? Porque tem 4 que eu saiba, assim, pesquisando. A mais famosa, que acabou ficando muito conhecida, porque foi um quadrinho escrito pelo Alan Moore, que eu considero um quadrinho muito bom, chama Piada Mortal. É uma história de que o Coringa era um químico, não tem muito nada a ver. Ele era um químico, ele tinha uma mulher, a mulher estava para ter um filho, bebê, me corrige alguém se eu estiver errado, e ele vai participar de um assalto, ele não quer participar do assalto, porque ele tem questões, ele também tem uma vontade de fazer stand-up, de fazer outras coisas, mas aí a mulher e o filho morrem num acidente terrível, e ele acaba entrando nesse assalto. Eu não sei não lembro bem se é na própria empresa que ele trabalha ou se é numa outra empresa. Eu sei que ele cai num tonel de produtos químicos, e é por isso que ele fica com o cabelo verde e ele fica desfigurado, porque originalmente ele é desfigurado. O sorriso dele é um processo de desfiguração
pelo qual ele passou. E aí ele enlouquece por estar desfigurado. Aliás, uma das origens desse tipo de deformidade é o romance de Victor Hugo, O Homem que Ri, que algumas pessoas aqui talvez conheçam. Pois é. Eu nunca li e sei que é um filme mudo de 1920. Ah, então desculpa. A gente está indo para o mesmo lugar. E aí, ele enlouquece por causa de ter ficado desfigurado. Então tem várias alterações, e o personagem foi criado como ele está dizendo. Tem também 3 histórias, que sempre tem uma briga imensa com esses autores, quem criou o personagem, porque a gente sabe que na área das histórias em quadrinho, muitos autores abriram mão dos seus royalties em situações meio bizarras. Inclusive é por isso que muita gente odeia o Stan Lee, que dizem que ele pegou os créditos de 380 mil pessoas. Tem gente lutando na justiça, eu criei o Superman, na verdade é uma ideia minha. E aí tem o cara que desenhou, tem o cara que escreveu, tem o cara que... Enfim, é uma rede complicada. Mas alguns dos autores originais diziam que se inspiraram no filme, que é dirigido pelo Paul Leni, é um filme de 28, que chama The Man Who Laughs, que é baseado no Victor Hugo, e que é sobre um cara que fica desfigurado e ele sorri o tempo todo. Ele tem um sorriso meio bizarro, né? E aí eu gosto dessa ideia do sorriso, eu vou voltar nisso. O sorriso pode ser muito amigável, mas ele pode ser muito bizarro, dependendo de para onde você... E ele passeia, né, por todas essas diferentes pontos do sorriso. Então, quando eles, no cinema, sempre foi convencionado alterar um pouco esses personagens. Então, por exemplo, um exemplo bobo é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha era um menino que tinha criado uma teia em casa, sabe-se lá como, ele é um gênio. Ele criou uma teia daquela aranha, ele não era uma pessoa com superpoderes, da história mais tradicional de origem dele. Aí, quando fazem um filme, acham aquilo um pouco não crível, blá, ele vira um cara que é mordido por uma aranha radioativa. Ele até tinha sido mordido por uma aranha radioativa, mas a teia é ele que cria, e aí eles tornam uma coisa um pouco mais, enfim. Então tem mudanças em todos esses personagens, que também acompanham sentidos de quando eles foram criados, que são coisas assim, o que é um produto químico, o que é uma radiação, o que uma radiação pode causar com pessoas e tornar elas diferentes. Mas o que eu acho interessante no Coringa é como ele se mantém, que eu saiba, em todas as histórias dele, ele não é alguém que tem superpoderes. Ele é genial, ele enlouquece, mas ele não é alguém que... Enfim, tem versões em que ele cria um monte de armas e venenos, porque ele é químico e tal, mas ele não é um personagem com superpoderes. Enfim, tem outros heróis que não têm superpoderes, tem essa coisa da tecnologia. E aí, por que o filme conseguiu passear, não só porque ele cria uma nova história, ele conseguiu passear por pessoas que não veem esse tipo de filme. O Galego estava falando que ele ganhou o Leão de Ouro do Festival de Veneza. O Festival de Veneza é o festival mais antigo do mundo. Então isso é importante. É um festival que, salvo engano, começou em 1934, quando esse tipo de prática nem existia. Então é um festival muito antigo. Quando ele ganha, surpreende muito, não só por ele ter ganhado, mas porque ele foi dirigido por um cara chamado Todd Phillips. Alguém sabe quem é Todd Phillips? Ele sabe quem é Todd Phillips? Alguém sabe que filme Todd Phillips dirigiu, fora esse? Você quer falar? Se Beber Não Case. Se Beber Não Case. 2 e 3. Ele dirigiu também Se Beber Não Case 2. Ele dirigiu também Se Beber Não Case 3. E uns outros filmes desse mesmo estilo. Como é que é da viagem? Uma viagem... Eu não lembro, mas filmes de comédia... Filmes de comédia que são considerados filmes de comédia escrachada, um tipo de comédia que não necessariamente é o tipo de comédia de todo mundo, bem popularescos, bem apelando a um estilo de comédia que nem todo mundo acha que dá certo. Então um cara desse ganha o Festival de Veneza, mas tudo bem que o Peter Farrelly, que dirigiu Quem Vai Ficar com Mary, dirigiu Green Book, que é o filme que ganhou o Oscar. Então, enfim, a gente está nessa geração, mas Green Book não foi considerado um filme, enfim, tem toda uma outra polêmica. E ele é um filme, além disso, com um orçamento muito reduzido para um filme de super-herói. Se você olha Coringa, você vê que é um filme que, geralmente, filme de super-herói tem o quê? Grandes cenas de ação. Esse filme não tem grandes cenas de ação. Tem efeitos especiais, milhões de efeitos especiais. Esse filme tem sequencinha de ação no final, assim, muito en passant, e ele não tem tudo isso. E é interessante porque
porque aí ele causou uma discussão também, ele passeou por todo mundo, então ele é visto pelos cinéfilos que só veem o que a Cahiers de Cinema dizem que é legal, e ele é visto pelos fãs de DC e Marvel e que acompanham histórias de super-herói. E aí é muito louco, porque a experiência de ver esse filme no cinema é muito maluca, porque ele eu assisti no Estação Botafogo, eu fui lá de propósito, tá? Porque eu pensei, acho que lá não vai ter gente fantasiada. Então eu vou ver lá. Nada contra, tá? Mas assim, um pouco contra. E aí eu fui, e era muito louco, porque tinha aquelas pessoas que eu nunca vi no Estação, os baldes gigantescos, nada contra também, os baldes gigantescos de pipoca, com o namorado, entrando na hora errada, eu já assim, meu Deus, passando na minha frente, querendo ver o filme, conversando, não sei o que lá, e aquele pessoal que vai muito nessa vibração de cinema, e o pessoal assim, cinéfilo do Estação, vamos ver o filme que ganhou o Leão de Ouro em Veneza. E eu meio gosto disso. Eu acho que seria muito bom se os filmes de super-herói, não sei se eles merecem isso também, mas se outros filmes passeassem tanto, porque eu sinto que os filmes acabam ficando em nichos específicos. Cinema é uma arte enfim, popular. O Bazin dizia que o cinema é uma arte popular, isso não é o Bazin é um teórico do cinema, famoso, André Bazin. Ele dizia que o cinema é uma arte popular e que isso não é um demérito ao cinema. E que a arte mais parecida com o cinema é a arquitetura, porque uma casa só faz sentido quando você mora nela. Então não é Então assim, eu não acho que o cinema tem que tentar não ser popular, mas seria interessante se mais filmes fizessem esse caminho. Se a gente conseguisse ter um cinema que faz esse caminho. E aí esse filme, ele meio que ocasionou uma discussão bem interessante, que é o Scorsese, não sei se vocês sabem, o Scorsese deu uma declaração dizendo que ele acha que os filmes de super-herói não são filmes, eles são muito mais parecidos com parques de diversão. Então é um outro tipo de entretenimento, não é cinema, não é uma coisa que interessa a ele como cinema. E aí começou uma discussão bizarra, porque as pessoas... veja bem, eu em linhas gerais até concordo com ele, mas me incomoda muito o tipo de discussão que pergunta o que é cinema, porque historicamente o cinema já esteve como um todo nesse lugar de não ser considerado arte. Então todos os primeiros teóricos do cinema, eles ficaram muito tempo problematizando isso e tentando defender, é arte, gente, é arte. E as pessoas diziam, né, o cinema começa na França, né? Aquelas pessoas diziam, não, arte é o teatro, é o romance, cinema é o quê? E a gente também precisa pensar nos espaços em que o cinema passava quando ele começou. O cinema não tinha a sala assim, bonita, maneira, como ficou nos anos 20. O cinema passava em feira, o cinema passava em circo, o cinema passava nos lugares que se chamavam Nickelodeons, porque você botava um níquel para ver. E você via o quê? Uma vedete, você via não sei o que lá, você via um cavalo falante, você via um filme, e você ia lá para um encontro sexual, você ia lá para encontrar com uma prostituta. Então eram lugares considerados muito mal afamados. Então o cinema ficou muito tempo tentando se provar como arte. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade de ficar reposicionando o cinema, ou algum tipo de cinema, nessa ideia de que não é arte porque eu digo que é mais. Porque, veja bem, será que o Scorsese não considera que Star Wars é arte? Porque quando o Star Wars começou também teve essa discussão, Guerra nas Estrelas é arte? Isso é cinema? Não é cinema, é muito comercial. Então, onde a gente traça essa linha do que é muito comercial e do que é artístico ou do que não é artístico? Claro que existem mil outras questões, existe a questão da ocupação predatória que esses filmes fazem, que eles tiram totalmente o espaço de outras coisas e não é possível conviver com eles mesmo. E hoje em dia, você faz um filme para fazer 7 outros filmes. Você não faz um filme para ser uma obra em si, você faz um filme para ser uma franquia que na verdade, você já puxa alguém que leu alguma coisa sobre aquilo, é baseado num livro, ou é baseado numa história em quadrinhos, ou é baseado em alguma coisa que tenha muitos fãs, que já tenha um culto na internet para eu poder trazer essas pessoas, e aí eu ocupo todas as salas de cinema. Eu fiquei extremamente incomodada com a ocupação de Vingadores, porque a gente tinha uma lei que protegia um pouco as salas de cinema, não tanto, mas que impedia um nível de ocupação acima de não sei quantos %. Essa lei foi derrubada e o Avengers estreou em, não sei se 75% das salas de cinema do Brasil.
E aí você dizer que isso não é um absurdo, isso é o público que quer, é muita ingenuidade. Porque a gente também não consegue querer o que a gente não está acostumado, o que a gente não está educado a ver. E se a gente é educado com um estilo de cinema, um estilo de narrativa, uma possibilidade de leitura, como é que a gente vai sair disso também? Mas enfim, e aí o Coppola entrou na discussão e ele disse: eu falo mais do que o Scorsese diz, o Scorsese foi muito simpático, eu vou dizer que esses filmes são desprezíveis. E aí o Ken Loach, você viu? Ontem falou, esses filmes são piores do que esses filmes acabam com tudo possível e da arte do cinema. E aí é muito louco, porque no meio disso tudo você tem o Coringa. Eu não sei até onde posicionar o Coringa nisso, porque se eu coloco um rótulo, então o que eu estou falando desse filme? Isso que eu acho que traz uma discussão importante. Que foi dirigido pelo cara que dirigiu Se Beber Não Case, que tem todas essas contradições. Então, eu acho que é uma discussão interessante, eu acho que é bacana ele passear dessa forma. E outro assunto que o Galego trouxe, só para comentar as coisas que ele disse, é sobre se esse filme é perigoso, porque traz empatia com relação ao vilão e tudo mais, e com relação a isso. Eu acho que é igualmente perigoso, às vezes, você retratar a loucura, e aqui eu vou usar a palavra loucura, gente, não sou psicanalista, me perdoa. Eu estou usando como um guarda-chuva para vários distúrbios, eu não sei. Uma boa parte da plateia não é de psicanalista. Eu estou usando assim, levianamente a palavra loucura, mas assim, você retratar esse tipo de distúrbio, esse tipo de coisa como algo inexplicável, que simplesmente a pessoa tem, que você não precisa tentar entender, tentar compreender. Eu acho isso perigoso, entendeu? Porque realmente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com qualquer pessoa, a pessoa tem que ter uma predisposição sem dúvida, mas a sociedade e as pressões da sociedade, as coisas que acontecem, levam as pessoas para esse caminho. E aí eu tenho um interesse mórbido na minha vida, que eu vou revelar aqui, o Galego já conhece. Eu gosto de ler sobre serial killers. Vou dar um tempinho para vocês se acostumarem com isso, eu sou legal, tá? Eu gosto de ler sobre serial killers. E quando você lê sobre serial killers é muito interessante, porque se você estiver lendo uma biografia de um serial killer ou um relato muito extenso da vida dele, se você ler as 3 primeiras páginas, você chora de pena dele. E eu já li muitos desses e eu me tornei uma pessoa totalmente convencida de que ninguém no vácuo se torna um serial killer, entendeu? Vocês são, enfim, muitos psicanalistas sabem disso melhor que eu. Mas assim, é preciso a junção de condições de vida extremas, de falta de amor, de falta de afeto, de abusos terríveis. O Ted Bundy não virou o Ted Bundy porque ele, do nada, assim, a vida dele era maravilhosa, os pais dele eram incríveis. Um dia ele virou um serial killer. Isso não existe praticamente. Eu li muito, talvez seja 1% das histórias. 99% das histórias são de pessoas que sofreram. E ali você vê, no filme, a coisa da loucura já como uma herança genética, talvez, né? E eu acho interessante a ambiguidade, me incomoda até quando o filme destrói a ambiguidade. Será que a mãe dele é louca? Ou será que a mãe dele é uma mulher que sofreu a pecha da loucura porque ela realmente tinha um caso com aquele cara? Aliás, o que me incomoda no filme é quando ele faz concessões ao extremamente comercial e tira ambiguidades que eu acho brilhante, que é essa, por exemplo. Quando ele bota aquele flashback, por mais que o Arthur esteja dentro do flashback e você meio que entenda que aquilo está no universo mental dele, você tende a partir do princípio de que a mãe dele é louca mesmo. Mas como estava antes, talvez a mãe dele não seja louca. Talvez a mãe dele tenha tido um caso com esse cara, e esse cara era um cara poderoso, e ela teve nananã, e ela foi considerada louca, e ela é outra pessoa tornada louca pela sociedade. Mas uma vez que você é internado, uma vez que você é institucionalizado em situações terríveis que a gente sabe que acontecem, você enlouquece mesmo, não é? Então, aquele cara está ali, criado daquela forma, com todas as pressões que ele sofre, com todos os tipos de violência. Ele é uma pessoa que tem uma condição de algum problema seríssimo. Esse riso dele, essa coisa. E ele em nenhum momento ele
consegue achar ajuda. A relação dele com as pessoas que analisam ele é muito importante para entender o filme. Ele vira para a analista dele e fala: você não me ouve. Você me faz sempre as mesmas perguntas. Você só quer preencher o seu relatório. E ele está pedindo ajuda. O que eu acho interessante no filme é que em nenhum momento ele é uma pessoa resistente à análise ou que não quer tomar remédio. Ele fala: eu quero mais remédio. Ela fala: você já está tomando muito remédio. Então ele é um cara que tem consciência até certo nível de que ele precisa se tratar. E a gente pega essas pessoas que têm consciência, que estão lá tentando ir, e a gente destrói elas de todas as formas. E aí a gente quer que elas não reajam de forma violenta. Quando isso que foi feito com ele é violência. Não é? Você tem um analista que não... Assistente social, desculpe, vocês estão protegendo você. Não eram os analistas, eram os assistentes sociais. Desculpa. Não era uma análise, mas era uma assistente social que talvez tivesse ter encaminhado ele para um outro tipo de tratamento. Talvez ele devesse ter algum... Mas ela também era fruto daquela... Ela também era fruto, mas a beleza... Sim, mas a beleza, a complexidade do filme é essa, veja bem. Não dá para culpar a mãe dele, não dá para culpar totalmente ele, apesar de você conseguir responsabilizar ele pelo que ele faz. Não dá para culpar ela, que também diz: ao governo te dou o dinheiro, blá blá blá. Você não aponta um culpado fácil. Talvez as pessoas queiram uma leitura que você diga: essa pessoa é má porque ela fez isso. E as pessoas são mais complexas do que isso, a situação é mais complexa do que isso. E é até interessante que as pessoas acusam o filme de ser esquerdista ou qualquer coisa assim, que fala que a sociedade capitalista enlouquece, e eu acredito que a sociedade capitalista enlouquece mesmo. Isso eu acredito. Mas nenhuma sociedade soube lidar com essa questão. A gente sabe das experiências das sociedades comunistas ou socialistas ou tentativas de comunismo, e a loucura nunca foi bem aceita e bem recebida em nenhuma das sociedades, e nem bem tratada. Foi sempre considerado algo para ser colocado embaixo do tapete. Mas em toda até que pouco tempo. Em capitalista também. Não, então eu estou falando de todos. Isso que eu estou te falando, que eu tenho pessoas na minha família. Eu estou falando de todos. Não, eu estou falando. Não, eu falei de todos. Eu comecei a falar do capitalismo e fui. Eu disse exatamente isso. Maria, inclusive na Suécia, até bem pouco tempo, esterilizavam pessoas com certos problemas na Suécia. Faziam igual ao nazismo. Sim, a gente sabe que a primeira coisa uma das primeiras coisas que o nazismo fez foi matar os loucos, né? Então, assim, loucos, deficientes, né? pessoas com síndrome de Down. Enfim. Então, hoje em dia, aí trabalhando, né? Se formando, né? Então, então eu estou dizendo, eu acho que todas as sociedades nunca souberam lidar com essa questão. E aí eu queria fazer um link com a coisa do circo. Vão comigo, parece ousado, mas vamos lá. Com a coisa não é bem um circo, mas tem uma inspiração de circo, a coisa do palhaço, a coisa daquele anão, a coisa daquele universo. O que é o circo historicamente na sociedade? As pessoas perguntam porque eu detesto o circo. O circo é isso, é você olhar o diferente, a mulher barbada é a mulher que tem tricomaniose, o cara que tem nanismo. O anão, tô falando da mulher barbada. Você olha o anão, é o cara que tem nanismo. Você olha o cara não sei o que lá, o cara que tinha 3 pernas, porque nasceu com outro membro, a mulher que é intersexo. Você botava essas pessoas para serem olhadas e para você rir delas. Entendeu? Então, isso daí também é uma outra forma. E muitos loucos, muitos enlouquecidos, de abate, de onda, enfim. Então era um ambiente que também explorava isso. Como a gente sabe que as pessoas eram exploradas em exposições, pessoa desfigurada, pessoa... E em todas essas séries de relações. Então eu acho que o filme trata disso de uma forma que me parece interessante. E a última coisa, eu sei que todo mundo quer falar, tá todo mundo querendo falar. E eu acho bom, uma coisa que eu acho das mais interessantes do filme é a forma como ele trata o riso. Eu acho o riso um tema muito importante, porque eu acho que o riso é uma emoção é uma expressão muito complexa. Ela é uma expressão bem mais complexa que o choro, na minha opinião. Porque o riso pode ser o maior elemento de desestabilização que pode existir. Então, você imagina alguém rindo num funeral. É muito mais desestabilizador do que alguém chorando aqui.
Entende? O riso, ele tem um lugar, e aí tem um livro sobre riso, humor, psicanálise, do Daniel Kahneman, que eu adoro, que chama Ousar Rir. E fala, inclusive, sobre do riso como ousadia, do riso na criação, do riso... E eu acho que o maior brilhantismo da atuação do Joaquin Phoenix, que eu acho que é uma grande atuação, é que ele passa por toda a trajetória do riso. Aquele momento que a gente não pode rir, ele tem um riso convulsivo, ele tem um problema mental, inclusive parece que existe, eu fui pesquisar hoje, parece que existe algumas situações de tumor no cérebro ou de outras questões que a pessoa ri convulsivamente e chora convulsivamente também, em algumas situações. Ele é extremamente escorraçado por essa questão, ele apanha porque as pessoas não entendem porque ele está rindo, a mulher acha que ele está debochando porque ele está rindo, todo mundo... Mas o riso tem isso, ao mesmo tempo que ele tem uma ousadia, em momentos de você rir, ao mesmo tempo que ele tem uma cumplicidade em outros momentos, ele também pode ser o maior elemento de desestabilização. Então se o galego está falando uma coisa séria e eu começo a gargalhar aqui, o que é isso? É um deboche, eu discordo dele, a gente se odeia, e ele passa por todas essas expressões do riso. E aí isso me parece um pouco chave para entender essa construção de personagem que ele fez. E para entender também o quanto que a existência dele incomoda, como pessoa louca, como pessoa que está nesse ambiente circense, como pessoa que passeia por todas essas... que está nesse lugar que nunca é aceito, né? Um lugar meio vacilante ali. E é interessante, eu não sei se vocês sabem, vocês estavam falando dessa coisa da análise, desculpe gente, não era analista. Ele, na história do Coringa tradicional, assim, uma das histórias tradicionais, ele tem uma personagem chamada Arlequina. Alguém conhece? A Arlequina era uma... Ele conhece tudo, ele vai me corrigir sobre tudo que eu falei errado das histórias. Pode me corrigir, tá? Eu não sou autoridade em história. Eu falei muita coisa errada? Mais ou menos, um pouquinho. A Arlequina é uma personagem que era uma estudante de psicologia que cuida dele, que cuida do caso dele. E ela se apaixona por ele, meio que enlouquece e se torna uma vilã. Eu acho que isso é uma... não sei porque eu achei que eu deveria trazer esse assunto. E a gente tem... eu achei que seria um assunto meio... E aí eu acho, com relação a essa coisa do filme é perigoso ou o filme não é perigoso, só para encerrar, eu acho que não, é muito perigoso não ter empatia nenhuma pelas pessoas que cometem crimes e empatia no sentido de você não tem que compreender, você não tem que achar que essas pessoas têm jeito, que elas podem ser reincorporadas, às vezes não. Mas você tem que entender como aquilo se constrói, porque se você não tentar entender como aquilo se constrói, você nunca vai conseguir combater aquilo. E tem milhões de pesquisas sobre se isso realmente influencia as pessoas. O Michael Moore fez um filme inteiro sobre isso. O Michael Moore fez um filme inteiro, todo mundo deve ter visto, chamado Tiros em Columbine, que é um filme completamente inteiro. Foi na época que dizia que o sistema americano era muito violento, estava fazendo as pessoas matarem outras pessoas. Teve vários episódios com o filme Clube da Luta, que as pessoas achavam que era muito violento e tal. E ele vai pesquisar diferentes sociedades, ele fala, os filmes. Aí ele vai no Japão, em que as pessoas consomem as coisas mais bizarras de violência. O Japão realmente é assim, a pornografia feita no Japão é uma das pornografias mais horríveis, assim, extremamente bizarras e misóginas que você pode ver na sua vida, não veja. E aí... não veja, porque uma vez... Eu aprendi uma coisa com o Wim Wenders, que uma vez você tendo visto algo, não dá pra desver. Acho isso importante. Acho isso bem importante. Porque aquilo fica na tua cabeça, ainda mais se você tem boa memória, eu tenho pra audiovisual, acabou. E aí, ele foi lá na sociedade e via que não tinha essa quantidade de crime. Aí ele falava, então se não é... O filme é todo dividido assim. Então se não é, são as armas. Aí ele ia no Canadá, que praticamente todo mundo tem uma arma, todo mundo ama caçar, e ele via que ninguém matava ninguém. Ele falava, putz, então não é as armas. Então o que é, entendeu? E aí ele entrevista o Marilyn Manson, que eu acho incrível. Não sei se vocês sabem quem é o Marilyn Manson. O que é? Marilyn Manson é um astro do rock, assim, bem sinistro, e que faz umas músicas bem violentas, e que o nome dele, ele quer mostrar
que a cultura americana é uma cultura da celebridade e da violência. Então o nome dele é uma mistura de Marilyn Monroe com Charles Manson. E essa é a ideia dele. Eu acho um pouco brilhante, para falar a verdade. Hoje em dia já tenho questões, mas na minha adolescência eu ouvia muito, eu gostava muito dele, e eu acho essa ideia brilhante. De que a cultura da violência, inclusive esse ano teve um filme que trata disso, que eu adoro, que o Galego gosta menos, chama Vox Lux, que é um filme sobre como essa coisa da fama e da infâmia, e como que isso está misturado. Nos Estados Unidos tem muita gente que sai matando todo mundo para ficar famoso, porque é uma outra forma de fama. E aí ele entrevistou o Marilyn Manson e ele pergunta: você não acha que a sua música influencia as pessoas a saírem matando pessoas? Ele fala: olha, era o governo Bush, ele fala: o Bush acabou de mandar 30 não sei quantas tropas para o Iraque essa semana. Quem você acha que tem mais influência na sociedade? Eu ou o presidente? Adoraria achar que sou eu, mas eu acho que é o presidente, né? Então, assim, e não é de se assustar que antes do governo que a gente está tendo, a gente não via mass murder no Brasil. Praticamente nunca. Tinha tido um em Realengo. Então a gente copia essas coisas. Quando a gente começou a ficar com essa cultura das armas, violência, não sei o que, a gente começou a ter. Teve um em São Paulo, teve uma tentativa não sei onde. Então, essas coisas influenciam a violência, a cultura e o jeito que você lida com armas e você tem acesso a elas, muito mais do que um filme, muito menos um filme que debate as razões da violência, ele não simplesmente parte para elas. Então, assim, essas são um pouco as questões que eu queria levantar para começar, e eu acho que muita gente quer falar. Obrigado, Maria. Só antes de passar a palavra para vocês, eu queria falar uma coisa assim bem estereotipada, né? Porque existe essa questão, né, da compreensão de como uma pessoa chega lá. Por outro lado, nem sempre a ocasião faz o ladrão, mas o ladrão que faz a ocasião, né? Então a gente sabe também, quer dizer, no nível de miséria, de desamparo social que a gente tem, se esse fosse o único, a gente sabe que não é, se fosse o único fator, todo mundo estava matando todo mundo, né? E a gente sabe que isso não acontece. Então a questão é multifatorial, existem fatores sociais, psicológicos, genéticos, o que é temperamento, né? O que é, enfim, a gente tem, na verdade, o ser humano ainda é um grande mistério para a gente compreender, especialmente nesse espectro, nas pontas dos espectros, né? Quer dizer, o santo e o Sérgio Killer, vamos dizer assim, né? Ou o Hitler, né? Ou Stalin, né? Quer dizer, quem são, qual é a história de cada uma dessas pessoas? Nunca é uma coisa monofatorial, né? Multifatorial. E essas pessoas em si, elas têm as suas complexidades, né? Sabe, Hitler amava seus pastores alemães. Vamos o Arthur cuida da mãe com uma... Entendeu? Então as pessoas são... inclusive tem um filme maravilhoso, não sei se você já viu, Children of Hitler. Esse filme tá por aí rolando. É um filme que eles pegam parentes de grandes generais nazistas. Ah, sim. Do tipo, a sobrinha do Himmler, o neto do Bormann. E muitos deles falam: olha, era um pai maravilhoso, me tratava super bem, brincava comigo em casa. A gente tem que parar de achar também que... Porque quando a gente acha isso, a gente reduz e a gente deixa de entender. Achar que uma pessoa assassina, louca ou psicopata, ela é o tempo todo terrível e violenta com todo mundo. Não é assim. Tem gente que erra, não é assim. Então vamos abrir as inscrições para quem quiser falar. Eu sou um daqueles que não iria ver o filme porque seria um filme de super-heróis. Vi o filme e não o considero um filme de super-heróis. Eu acho que se você tirar o sobrenome Wayne daquele político e mudar a profissão dele de comediante para, por exemplo, malabarista que fica nos sinais das ruas, seria o mesmo filme e não teria nada a ver com super-herói. E eu acho o seguinte, que o filme foi escrito, aí já é uma hipótese minha, tá? Teria sido escrito e alguém dentro da área de cinema, para efeito de marketing, achou melhor que fosse um personagem associado ao super-herói. Aí adaptou, transformou o personagem no Coringa, enxertou algumas poucas cenas, por exemplo, aquela cena do assassinato do pequeno Batman, não tem influência nenhuma no filme. Dos pais, desculpa, não tem influência nenhuma. Aquela cena que ele vai lá acariciar o rosto do menino, não tem influência nenhuma na história. Então, para mim,
foi um filme que foi feito e usaram o Coringa, personagem, e não é um filme de super-heróis. Só obrigado. Eu acho que entendeu? É um filme de super-herói, assim. E aí eu acho que quando a gente diz que não é, talvez a gente esteja limitando o que assim, eu entendo a sua visão, mas eu acho que talvez a gente esteja limitando o que esses filmes talvez pudessem ser, porque quadrinhos tem muitas coisas interessantes. Eu não quero ser preconceituosa com o universo, assim. Uma das melhores coisas, quadrinhos de super-herói, inclusive, uma das melhores coisas que eu li na minha vida é o Watchmen. Quem não leu, leia o Watchmen, porque eu acho que o Watchmen diz muitas coisas que são politicamente e socialmente relevantíssimas para hoje em dia, e eu acho extremamente interessante a narrativa, como ela encadeia todas as coisas. Inclusive tem uma frase que nunca saiu da minha cabeça, porque em Watchmen eles são uns heróis, meio anti-heróis, que cuidam de toda a sociedade como se fosse a polícia e tal, e tem uma frase que eu nunca esqueci, que as pessoas começam a pichar nas ruas: "Who watches the Watchmen?" E isso nunca saiu da minha cabeça, porque politicamente isso sempre teve uma força para mim, né? Quem vigia os vigilantes? Seria a tradução. É sempre bom pensar quem vigia os vigilantes. Então, assim, eu acho que talvez a gente esteja limitando o que esses personagens podem ser, entendeu? Talvez a gente esteja... Não é um filme de super-herói no sentido de que não é uma superprodução, não é um... Mas é um filme com aqueles personagens, e eu acho que tem bastante a essência dos personagens dos quadrinhos, entendeu? Que é um quadrinho de super-herói. Até tem, mas eu acho que foi colocado ali para... Claro. Pra Mas não, que a história não necessariamente precisa passar por aí. Maria, sobre isso que você falou, né, dos parentes lá dos carrascos nazistas, né? Uma vez eu fui convidado para debater um filme na ASA, que muitos devem conhecer aqui. É uma entidade israelita com um forte viés de esquerda, e eu fui chamado para debater um filme sobre o Holocausto, né? Olha que responsabilidade, eu não sendo judeu, mas cheguei a falar. E aí uma senhora disse assim: doutor, o senhor como psicanalista não acham que esses monstros não eram gente? Eu disse: minha senhora, nunca repita isso, porque era isso exatamente que os nazistas diziam dos judeus. Porque é mais fácil você convencer, né, uma pessoa, né, sem cultura, sem educação, sem acesso à possibilidade de reflexão, né, de dizer que o outro não é humano. Então, se ele é um rato, uma barata... Eu vi, tem um documentário do Claude Chabrol, que nem é um diretor que eu gosto muito, mas ele fez um documentário mostrando os filmes de propaganda nazista. Gente, é a coisa mais abjeta do mundo, né? Ele, quer dizer, o cinema é um cinema dos anos 30, então tem limitações técnicas, né? Mas eles superpunham, né, rostos estereotipados, né, do que seria o judeu, de piada ruim, com rato, barata, enfim, né? Quer dizer, então isso tudo vai desumanizando o outro, né? O outro deixa de ser gente. Se não é gente, né? Se é uma barata, se é um micróbio nocivo, né? Você pode matar, né? Você deve matar, né? Mas enfim. Não, e aí nisso, indo nessa direção, de novo, já que a Maria está recomendando vários quadrinhos, nunca imaginei. Eu acho que aí eu acho que é uma das maiores obras da literatura do século XX para mim, que é Maus. Quem nunca leu Maus, pare o que você está fazendo e leia esse quadrinho. Não tenha preconceito. É um quadrinho que o Art Spiegelman, acho que não, ele... Maus é M-A-U-S, que eu acho que é ratos em alemão, alguém me... ratos em alemão. E que ficou em português até com um nome meio ambíguo, né? Interessante. Mas ele basicamente conta a história do pai dele no campo de concentração. Como é que é o nome em português? Maus. Foi lançado com o mesmo título, M-A-U-S. Tem para vender tudo quanto é lugar. Esse quadrinho ganhou o Pulitzer. Foi um dos poucos quadrinhos da história que ganharam o Pulitzer de literatura. É um quadrinho autobiográfico que ele conta a história do pai dele e ele desenha os judeus como ratos, os nazistas como gatos, os poloneses como porcos e os americanos como cachorros. Então ele meio que se apropria dessa ideia de que eram vistos como ratos, de que eram vistos como não humanos, indo nesse caminho também de pensar o que é o ser humano, né? E é importante dizer, são pessoas, mesmo quando fazem, são humanos. Não vamos esquecer que o Primo Levi, o título do livro dele mais famoso sobre o Holocausto Isto é um Homem. Então, primeiro queria parabenizar, achei a discussão ótima, de uma forma muito humana que você está trazendo isso e me encanta muito.
Eu coloquei algumas questões ao longo do debate e para a gente pensar aqui, na verdade são mais perguntas. A primeira questão é pensar sobre a questão do Coringa enquanto sujeito, enquanto pessoa, e o isolamento diante de uma sociedade normativa. Quer dizer, onde ficam essas pessoas? Né? Qual o lugar delas nessa sociedade? Eu pensei também sobre o distúrbio dele, do sorriso, né, que você trouxe. É amigável, mas ao mesmo tempo é bizarro. E ele sofre muito por conta desse sorriso. Né? Ele até tem um cartãozinho em que ele entrega para as pessoas dizendo que ele sofre desse distúrbio. Então eu pensei na questão também de uma frase que ele traz, que ele disse que a mãe dele disse que ele veio ao mundo para trazer alegria aos outros. E então eu fiquei pensando nessa questão do distúrbio dele e com essa demanda, pedido da mãe, não sei como seria isso. Teve uma outra frase também no filme que me chamou muita atenção. Não vou saber reproduzir exatamente, mas como que é ignorante, como que é estúpido uma pessoa querer que a outra age de uma forma como se ela não tivesse um distúrbio mental. Eu queria que vocês pudessem comentar sobre isso também. E por último, fiquei pensando, os filmes influenciam a realidade ou os filmes retratam a realidade? É isso, obrigada. Então, eu acho que essa coisa do isolamento é bastante chave, né? Ele tenta o tempo todo, e ele é alguém, de novo, ele é alguém que não está tentando se isolar. Porque a gente tem que pensar que tem muita gente que está tentando se isolar, é ainda mais terrível. Os incel, muitas vezes estão querendo... Muitas vezes, ele é alguém que está ali, ele está indo naquela assistência social, ele está falando com a mãe, ele tenta fazer stand-up, que é uma coisa, cara, extremamente social. Aí não se sabe também se é aquela cena dentro da cabeça dele, se não é, mas enfim, ele está criando tentativas. E eu acho que a nossa sociedade... Na realidade, só uma correção. O isolamento, não como ele, mas o isolamento da sociedade com pessoas que agem dessa forma. Sim, não, sim. Eles são os invisíveis. Eles são os invisíveis e é aquela coisa, tudo bem você ter um distúrbio mental desde que não incomode ninguém. E aí eu tenho uma amiga que agora que a gente estava falando desse negócio de Setembro Amarelo, né, da prevenção do suicídio, não sei o quê. E eu tenho uma amiga que falou, é muito fácil você dizer abraça alguém com depressão, quando as pessoas com depressão, muitas vezes são pessoas, ou pessoas bipolares, são pessoas que causam incômodo, são pessoas que te ligam 3 da manhã e você tem que acordar às 7 horas da manhã no outro dia. Então, é aquela coisa, você quer escrever uma mensagem rápida no Instagram dessa pessoa ou você quer realmente lidar com ela? Até que ponto as pessoas estão disponíveis individualmente, enquanto sociedade, para abarcar essas pessoas e para lidar com elas? Ele sofre uma série de humilhações sociais. E veja bem, aquilo que acontece, que é chave para mudar a cabeça dele, que é a humilhação pública que ele tem, aquela cena me comove muito, sabe? Você vê claramente, você vê que é uma pessoa perturbada, tentando fazer uma coisa que ela acha que ela está fazendo bem, e aí ela é exposta na televisão, num bullying midiático bizarro, como isso já aconteceu com muita gente. A gente sabe que muita gente se mata por humilhações virtuais, humilhações que viralizam, que hoje em dia todo mundo vê tudo, então as pessoas nunca esquecem de nada. Uma vez humilhado na internet, uma vez cancelado, você vai estar sempre cancelado e você vai estar isolado. E essa cultura do cancelamento também é uma cultura que me incomoda, sabe? Por mais que eu ache que a pessoa foi machista, a gente tem que apontar, a gente não tem necessariamente que cancelar essa pessoa para sempre. Tudo que ela está fazendo, essa pessoa foi machista, né? Aí volta aquele negócio. Aí outro dia trouxeram uma foto do Justin Trudeau, que ele fez um blackface. Eu sou totalmente contra blackface, tá? Mas ele pegaram uma foto dos anos 70 dele, ou dos anos 80, quando ele estava na faculdade, que ele fez um blackface para trazer uma discussão agora, quando ele está tentando concorrer ao cargo de primeiro-ministro pela segunda vez. Então, ele ganhou, ele venceu. Sim, mas o que eu estou dizendo é, a gente cria essas coisas e é muito complicado. E aí você perguntou se
a sociedade influencia os filmes ou os filmes influenciam a sociedade? Acho que não, né? Acho que tem uma interlocução entre os filmes e a sociedade, tem que ter. Frequentemente eu acho que o cinema representa coisas que são complexas e que não necessariamente... E que um pouco causa distúrbios nas visões que as pessoas têm da realidade. Vou dar um exemplo simples para você. Comédia romântica, que parece uma coisa tão inócua, tão bonitinha, tão fofinha, né? A gente vê comédia romântica. Comédia romântica naturaliza um cara que persegue você. Não é uma comédia romântica, não. É tipo umas 100 comédias românticas. Elas romantizam o fato de um cara entrar na sua casa, ver suas coisas, olhar celular, perseguir você na rua, fazer o que ele faz nesse filme, né? Que ele persegue aquela mulher e tal, blá blá blá. Tem uma discussão com relação a isso, mas isso é extremamente romantizado na comédia romântica. Tem inclusive um cara que escreveu um livro chamado Virtudes do Medo, que ele é um psicanalista forense e que analisa comportamentos perigosos, e ele fala do cinema. O stalker no cinema, mulher, é atração fatal. A mulher louca, a mulher perigosa. O stalker no cinema homem é fofinho. Ele é alguém que te ama de verdade, você deveria dar uma chance pra ele. Então eu acho que às vezes o cinema causa realmente distúrbios com relação ao que é amor, o que eu posso... E às vezes não, eu acho que, enfim, é uma relação complexa, não é uma coisa tão... Eu queria ouvir um pouco vocês falarem sobre a questão do corpo, né? Essa gama toda de coisas que a gente está trazendo, porque me parece que a questão da dança, né, que é automaticamente impactante, né, ela chega na gente ali de uma forma visceral, né? E parece que ele teve que emagrecer 30 quilos para fazer aquele papel, né? Então, como é que vocês imaginam que seja aquela dança? O que vocês imaginam que aquilo tenha tido sentido de representar? E uma questão que apareceu muito, eu conversando com adolescentes, é uma questão que eles trazem assim: qual a diferença do psicopatão e o coringa? Porque o coringa poupa o anão e poupa a moça que ele persegue. Nossa, a gente né? não sabe. No imaginário, mas isso que é interessante. Quem poupa é o cineasta. A gente não sabe. Essa é a ambiguidade. Essa é a ambiguidade. Esse é o grande barato. Esse parece para mim o ponto-chave, né? Você vê a comoção que houve, poupou ou não poupou. A possibilidade, de alguma maneira, mesmo que a gente acredite que não tenha poupado, enfim, mas ele deixa uma ambiguidade ali, de alguma maneira, que trouxe, principalmente, enfim, para o público adolescente, que eu tenho conversado, a ideia de como que se diferencia, não é? Como que pode haver a capacidade de pensar dentro da loucura. E se a dança dele seria um momento desse abraço que a Lia trouxe, de um abraço dele com ele mesmo, né? O que vai, o que volta, o que seria um bailado, né? Nessa... refletindo de volta, né? Para ele alguma coisa. Mas enfim, sobre essa ambiguidade que eu queria explorar um pouco com vocês. Primeiro sobre a diferença do psicopata, eu me interesso também muito pela diferença do psicopata assassino e o psicopata bilionário CEO de uma empresa. Isso é algo que eu queria pensar assim muito, né? Porque até onde você vai para se tornar um bilionário que vira e fala assim: não, muda tudo para Bangladesh, essas pessoas aqui não podem ficar sem emprego. Que é um outro filme do Michael Moore, que é o meu filme do Michael Moore favorito, que é um filme que quase ninguém viu, que chama Roger e Eu, que ele vai atrás do Roger, que é um cara que simplesmente, ele é de Flint, ele é dessa cidade, o Michael Moore. Ele tinha uma fábrica lá de carros da Volkswagen, ele decide tirar toda a fábrica e mudar para um país qualquer, assim, não lembro onde que era, porque ele vai ter uma mão de obra que vive em condições subhumanas e tal.
E aí ele demite, só que a cidade inteira trabalha nisso. E aí o Malcolm fica o filme inteiro procurando esse cara para tentar buscar uma explicação. Então eu acho que isso não é tão violento quanto, mas é uma forma de violência muito forte e é uma forma de psicopatia. Você pensar, e você vê que as pessoas gerenciam empresas melhor quando elas não pensam nas pessoas como pessoas. Maria, e a violência da corrupção que tira dinheiro de projetos sociais, né? Também, também. Né? Agora, sobre a história do psicótico e do psicopata, isso é uma questão muito complicada, né, Ana? Mas eu vou contar, para ilustrar brevemente, uma coisa que eu vi acontecer há, sei lá, 40, 50 anos atrás, quando eu dava plantão no Hospital Pinel, em emergência psiquiátrica, né? Estava internada lá, a internação lá era por 3 dias, para ver se a pessoa, enfim, melhorava, era uma emergência, né? Ia para casa, ou se ia ter uma internação mais longa, né? Na época nós tínhamos menos medicações, hoje em dia às vezes não, as internações podem diminuir muito, os remédios podem evitar muitas coisas em termos de psicoses graves, mas enfim, tinha uma senhora internada, eu tinha 23 anos e 24 anos e ela tinha 45, era uma senhora para mim, e ela achava que ela era Nossa Senhora, né? E aí deu entrada. Sério? Ela era Nossa Senhora. No delírio dela, ela era Nossa Senhora, mãe de Jesus, né? E tal. E aí deu entrada no mesmo dia uma moça jovem que era Nossa Senhora, era a Virgem Maria, né? E as duas se estranharam na enfermaria. Por coincidência. Mas é um delírio comum, gente? Não, achar que não ela sei. Eu me entendo, assim. Na época, quer dizer, há mais tempo atrás era frequente o Napoleão de hospício. Muita gente achava que era Napoleão. Caramba, isso é interessante. Jesus. Porque é a ideia de mulher, né? É a ideia de mulher também, né? Aí elas se estranharam, né? Qual não foi a surpresa da gente no dia seguinte em que a mais velha virou Santana? Quem não sabe, na mitologia católica, Santana é a mãe de Maria. E estavam se dando muito bem. Então, mesmo a gente ficou perplexo, mas dentro da psicose, os delírios é irremovível? O delírio é irremovível, ela continuou delirando. Mas, cara, ela virou a mãe de Nossa Senhora. Né? Ficou bem. E a outra, mais jovem, continuou Nossa Senhora. Então, houve um acordo de delírios, que foi uma coisa que eu acho que é rara de acontecer, mas eu vi acontecer. Delírios é muito bom. Houve um acordo, né, de fantasias, delírios, sei lá. Bom, eu não tive segmento, porque a gente, na emergência, via paciente num dia e no dia seguinte, né, a gente internava num dia, no dia seguinte, e depois não via mais, porque era transferido, eu tinha alta, sei lá o quê. Seria interessantíssimo acompanhar esses 2 casos, saber como é que ficou. Agora, não deu. Agora, a questão do psicopata, propriamente dito, né, infelizmente é muito mais resistente, muito mais grave, né? Inclusive, eu peguei um trabalho na internet que eu não trouxe, muito interessante. Eu acho que é uma pessoa que trabalha com... É um grupo, né? Logoterapia, comentando, e a pessoa diz o seguinte: quando ele mata o psicótico que ele era para se transformar num psicopata. É uma interpretação um pouco romântica, mas eu acho que faz sentido, quer dizer, porque enquanto ele está vivendo aquelas fantasias todas, né, delírios ou fantasias, né, ele está indo, né, algum momento, né, a pessoa até escreveu um negócio bonito, né, ele tem que matar o Arthur Falk para parir o Coringa. Né? O Arthur Falk morre simbolicamente, né? Quando ele mata a mãe, ela acha até que não é na hora que ele mata os 3 homens no metrô, né? Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que eu só percebi quando eu vi o filme pela segunda vez, que eu fui ver hoje para poder, né, conversar aqui, né? Eu podia ter esquecido que o impacto do filme inicial é muito grande. Quem cria é o jornal de escândalo, né? Que cria a história de que há palhaços assassinos matando gente rica. Só tinha tido um caso, né? Tá bom, é horrível ter as pessoas morrerem, mas fica aquela coisa tipo imprensa marrom, né? E aliás, nesse meu trabalho sobre agressão e meios de comunicação, em algum momento eu escrevi: não existe uma imprensa, isso é um termo antigo, né? Nem sei se, mas a imprensa marrom era a imprensa de escândalo, de fofoca, né? Revelar que tal ator era gay, que não sei quem trepou com alguém. Hoje em dia até isso as pessoas, né, numa boa, expõem, ou sei lá se devem expor, as pessoas exibem a sua vida. Mas existe um voyeurismo
em cima de pessoas famosas para você saber como elas trepam ou deixaram de trepar, né? E então existe uma imprensa marrom, sensacionalista, que cria aquela coisa. E aí o político indiferente ao que está havendo naquela cidade de abandono dos projetos sociais, que ele diz, são todos os palhaços mesmo. Eu me lembrei quando o Collor já estava numa crise muito grande, disse, amanhã todo mundo de verde e amarelo na rua e todo mundo vestiu preto. Né? Então o que acontece no filme? O cara diz, são todos os palhaços invejosos, matando gente que deu certo na vida, né? Aí todo mundo se veste de palhaço e perde o pé, né? E sai quebrando tudo, que é uma questão que o filme mostra também. Mas enfim, acho que tem mais gente querendo falar. Não, mas a gente não falou... um minutinho muito rapidinho, assim. Eu nunca sou muito rapidinho, né? Desculpa. Mas assim, com essa questão da violência, teve um episódio muito maluco nos Estados Unidos, eu não sei se vocês conhecem, a história da Christine Chubbuck. Ela virou um filme que se chama Christine, que é um filme que vocês deveriam ver, eu acho, com a Rebecca Hall. Ela era uma âncora de TV, de uma TV muito violenta, que pedia o tempo todo violência, 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 violência. Ela era quase como incel, ela era virgem com não sei quantos mil anos, não 1000 anos, mas 29, 30 anos. E ela era muito isolada também, e aí eles botavam ela nessas matérias de violência, aquilo começou a incomodar ela, e ela ao vivo falou, então, seguindo as exigências do canal de sangue e vísceras, vocês vão ver uma tentativa de suicídio. Bum! Se matou ao vivo na televisão. E isso foi um caso, era uma televisão assim, local da Califórnia, mas isso foi um caso que ficou muito famoso porque realmente levou a isso. E a gente não falou da dança, muito rapidinho. Eu acho que a coisa da dança é o seguinte, existe ali uma tensão muito forte com o corpo dele. Não é à toa que tem um momento chave do filme que ele se coloca dentro da geladeira. Então ele quer o tempo todo, ao mesmo tempo que ele quer restringir esse corpo está mal nutrido, ele não dá comida, ele não dá não sei o quê, e eles têm esse momento que ele se liberta dançando. A dança no meio da rua tem uma coisa de desafio também. Se você vê uma pessoa dançando, é um louco, né? Eu faço isso no trabalho, às vezes, chego na sala e... Aí todo mundo fala assim, tá doida? Eu falo, não, na minha cabeça estava pensando, eu tenho que fazer isso. E aí, mas tem isso, então eu acho que tem uma tensão muito forte. E ele dança muito bem, são umas sequências incríveis. Com certeza ele fez uma aula ali de expressão corporal, de circo, não sei. Mas eu acho que tem essa tensão o tempo todo, entre a restrição do corpo e a liberdade do corpo até para um lugar de violência. Visualmente eu achei muito interessante o uso da escada, né? Porque no início ele sobe aquela escada, ele está descendo na vida. No final ele desce a escada, né? Como um showman, como Fred Astaire, né? E aí ele desce, mas ele está no delírio dele, ele está, enfim, né? Mas ele está subindo, né? Porque ele vai matar aquele. Aliás, isso que eu queria chamar a atenção, que eu acho que eu pensei da primeira vez que vi o filme, mas me chamou a atenção hoje também. Como tem uma questão paterna ali, né? Super, né? Quer dizer, primeiro ele tem aquela fantasia que o filme ilude a gente, achando que ele realmente foi lá no programa de TV, foi chamado pelo personagem do Robert De Niro, e o personagem disse, você é o filho que eu queria ter, né? E aí a gente descobre que aquilo foi uma fantasia, uma ilusão, um delírio, o nome que vocês queiram dar, né? E aí tem a hora que a mãe diz que ele é filho do milionário, né? Carta. Ele lê a carta da mãe, a mãe não conta isso para ele. E aí ele vai lá e quer falar. E depois ele diz, eu não quero nada de você, um abraço talvez, né? A mãe quer ajudar você. Eu quero um abraço talvez, né? E ele leva um soco na cara, né? E eu achei também muito interessante no filme, uma coisa curiosa que eu fiquei até em dúvida entre a primeira e a segunda vez que eu vi, perguntei até ao meu filho, não é ele quem mata nesse filme os pais do Batman, do futuro Batman, né? É um outro clown, né? Então eu achei muito interessante, né? Porque em algumas histórias de origem do Coringa é ele. Pois é, e esse filme muda. E ele vai tornar o Batman alguém que também não tem o pai. E a gente sabe que essas histórias de vilão, o Nêmesis, né? Elas podem ser vistas até como duas faces da mesma pessoa. Exatamente. Então, o Coringa não existe, tem o Batman não existe. Mas que eles eram vilões. Nessa história, nessa versão, eles talvez sejam... Bom, antes de eu passar a palavra, eu me inscrevi também. Não, porque eu acho que esse foi o primeiro filme que eu realmente vi alguém rir chorando, ou chorar rindo. Chorar rindo. Porque eu tive a nítida sensação, quando ele empurra aqueles cantos para cima da boca,
e começa, que ele estava mesmo, era chorando, que ele chora rindo, sabe? E eu fiquei pensando assim, que para mim essa é a maior violência do filme inteiro. Quer dizer, a pessoa que está chorando e, por dentro, né? Quer dizer, tem um choro e está tendo que travestir esse choro de riso. Quer dizer, ele tomou aquela ideia da mãe dele sobre ele, alguém que veio para trazer alegria e felicidade, e aquilo cobriu, vamos dizer assim, apagou inteiramente a possibilidade dele ser alguém. Ele não era ninguém, que ele era aquilo. Então ele tinha que chorar rindo, sabe? Então, bom, vou passar a palavra para a Bárbara. Uma coisa que eu percebi no filme, que vocês não falaram ainda, foi sobre a sexualidade. Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre o que vocês viram sexualidade no personagem. Eu acho que o interesse erótico dele por aquela vizinha, né, seria uma possibilidade da gente talvez pensar essa questão, e a gente vê que ele fantasia, a gente em algum momento também é iludido acreditando que, por incrível que pareça, né, porque começa, porque tem aquele encontro no elevador, que ela também faz um gesto complicado, né, de dar o tiro. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez Pois isso? mas não faça o tempo todo, né? Não faça isso com qualquer vizinho no elevador, né? Você sozinho no elevador, com um cara meio esquisitinho, né? Um esquisitão, sei lá. Enfim, em algum momento parece que ele segue ela, parece que acontece o quê? Quando começa a cena dele contar as piadas sem graça, naquela espécie de, sei lá, festival de stand-up comedy, né? De pessoas amadoras querendo fazer piada, de repente corta para a fantasia dele, né? A gente vê ela na mesa, ela rindo, ela saindo com ele, e depois o filme mostra até bem didaticamente várias cenas dele com ela. Isso. E ele sozinho, né? Para a gente não ter dúvida de que era uma fantasia. Então, seria muito mais interessante se só você é o vizinho do lado, né? Corta. Isso já estava tudo ali, não precisava desse didadinho. Pois é, mas no entanto a questão do erotismo dele, quer dizer, o afeto erótico por aquela afeto, amor, amizade, carência e talvez um pouco mais com aquela moça, né? Seja a única questão em que aparece. Mas no mais eu acho que a sexualidade dele está suprimida. Eu acho que ele está muito pouco hábil para experimentar ou viver uma questão mais erótica propriamente dita, né? Amorosa, afetuosa. Só uma observação em relação ao tiro na cabeça, porque a mãe faz aquilo por uma impaciência com o comentário da própria filha, né? Tá, eu tinha pensado nisso. A menininha, ela fala, esse elevador é horrível, esse prédio é horrível, aí a menina repete. Fica, mas ele, a menina repete, aí ela faz se matar com impaciência com o comentário da própria filha, só pra... E a gente não sabe se a fantasia de fato e aí ele faz aquela encenação do tiro como se realmente ele tivesse morrido. Que inclusive tem várias teorias sobre esse filme de que qual é o ponto do delírio. Porque quando você tem um personagem e o filme se aproxima muito do espaço mental dele, se vocês reparam, ele está dentro do flashback da mãe, fisicamente dentro. Então assim, você vê que o filme está dentro do espaço mental dele de alguma forma. Então você pode traçar o ponto do delírio em outros lugares. O filme é um pouco didático nessa coisa de repetir as cenas que a mulher não está, mas você pode dizer que nunca existiu aquela mulher. Você pode dizer em última análise que nunca existiu aquela mãe. Você pode dizer em última análise que ele está internado o filme inteiro e aquela última cena tudo se passa dentro da internação dele. Que nunca existiu um programa de TV, que nunca existiu... Então tem várias leituras que dizem... Ele não é o Coringa. Tem uma leitura muito louca. Tem uma leitura muito louca. Se imaginando como Coringa. Se imaginando porque leu a revistinha. Tem uma leitura muito louca que diz que quando ele entrou na geladeira, aquele estilo de geladeira não dá para abrir por dentro. Pois é, isso eu fiquei agoniado. Quando não dá, é uma geladeira antiga. E aí ele morreu, e aí aquilo ali que passa... Então tem 30 mil teorias sobre isso. Porque a claustrofobia da geladeira é claustrofobia mental. Hoje em dia a geladeira tem uma trava, tem um jeito de abrir por dentro, que aquele tipo de geladeira matou várias crianças.
criança que brinca de esconder, né? Vai falar? Bem, eu fiquei pensando uma série de coisas a partir do que a Bianca falou. Porque a Bianca, na realidade, pergunta, a propósito de vocês terem trazido a história que se passou nos Estados Unidos, deles acusarem o filme de violento, de provocar violência, a Bianca fala se não é o contrário, se o filme não imita a violência da vida. O Galego também falou do fato de todos nós termos esse potencial violento em nós. E eu fiquei pensando na nossa prática analítica, nas coisas que a gente escuta todos os dias no consultório, no sofrimento psíquico. E a gente vê ali ao vivo e a cores das mais variadas maneiras e com tudo que a gente já estudou um dia. Com a história influenciando, com o meio ambiente influenciando, com o ambiente social influenciando. E fiquei pensando numa crítica que assim que eu terminei de ver o filme, eu fiquei muito angustiada, porque eu conheci um Coringa na minha vida quando eu era criança. Um menino que morava na minha rua, que era doente mental, e babava, e todas as crianças da rua corriam para jogar pedra nele. E ele achava que estavam brincando com ele, ele ria até que caía a primeira pedra nele, né? E foi assim durante a minha infância, durante muito tempo, aquele menino, e eu tentava me aproximar dele porque eu ficava com pena, mas eu tinha nojo também da baba dele, mas eu tinha muita pena dele ser tratado do jeito que era. E aí eu terminei de ver o filme, super impactada, fui ter 1000 críticas do filme, ler 1000 coisas, e eu vi um sociólogo falando, fazendo uma análise, ao contrário do que vocês estão dizendo de não entenderem muito sobre história em quadrinhos. Esse é um entendido, e ele faz uma análise que eu achei brilhante, porque ele diz o seguinte, ele faz uma crítica à sociedade americana, ele diz que o filme é uma crítica à sociedade americana pós-Trump, ele diz que o filme é um filme situado no tempo, que tem um recorte no tempo, e ele fala que os super-heróis, eles foram fundados porque não bastava ser herói, como na Grécia, como esses heróis que você trouxe, tinha que ser super-herói. E que esses heróis sempre foram auxiliares da polícia. O que a polícia e o Estado não conseguiam dar conta, esses super-heróis vão lá e dão conta. Então ele traz para a nossa realidade, ele diz, são milicianos. Eles podem matar, porque eles podem destruir, eles podem fazer qualquer coisa, e eles ainda têm a polícia ali, de certa forma. Who watches the Watchmen? Pois é. E aí ele fala do Coringa como bandido, que se torna o bandido. Mas é o bandido humanizado, é o bandido que se torna bandido por quê? O que houve na vida dele que ele se tornou um bandido? Ele é nitidamente uma pessoa doente, sofrida pra caramba, com sintomas claros de psicose, delírio, alucinação, tem tudo ali. Claro que a gente não sabe o que é o que, mas a gente entra, conforme você disse, no mundo mental dele, a gente vai fundo no mundo mental dele, eu acho que por isso que a gente sai super abalado. Eu chorava de me acabar, porque me remeteu à minha infância, me remeteu a uma série de coisas de uma população que eu trabalho e que vive aquela história do Coringa. Aí hoje eu recebi um vídeo no Psicanalistas Unidos pela Democracia de um tiroteio que teve na Cidade de Deus. E tem um homem caído, morto, a polícia está do outro lado atirando, e um vizinho está gritando, ele é morador, mas desesperado, uma mulher indo para em caminho da linha de tiros, gritando que ele é morador, e aí eu de novo pensei que hoje vim aqui assistir o Coringa e fiquei pensando, a gente vive não só em nós, mas a nossa sociedade, a sociedade americana, são sociedades extremamente doentes. Essa questão dele não ser visto, isso acontece o tempo todo na vida da gente. As pessoas não serem vistas, a gente passar por um mendigo e não olhar para a cara do cara, e ter medo do cara. O cara está ali ferrado e a gente tem medo. E aí, Bianca, eu fui muito por aí, pelo seu caminho, achando que o filme é um filme... eu acho que épico, porque ele traz uma questão social que está acontecendo nos Estados Unidos, traz essa questão que a gente está vivendo no mundo de violência, de desrespeito, de barbárie. Ele traz o enlouquecimento por aí, porque tem a história dele, privada, pessoal, da mãe, do pai, de não saber quem é esse pai, de ser todos os dias espoliado no trabalho, na rua, já é palhaço, ainda leva porrada.
E aí, no fim, quando acontece a redenção, né? Porque eu acho que todo mundo, o sociólogo diz isso, que a gente está tão sem referenciais que o bandido passa a ser mocinho, ele fala isso. Mas ele não fala fazendo uma crítica, ele fala fazendo uma crítica à nossa sociedade, a maneira que a gente olha para as coisas. E ele diz, eu acho até que ele fala um pouco dessa questão da gente ter uma certa implicância com o super-herói. Eu sempre tive uma certa implicância com o super-herói. E ele diz isso, que é porque o super-herói legaliza uma situação que deveria ser uma situação perversa e está legalizada. A gente ri disso, brinca com isso. Então era isso que eu queria acrescentar, porque eu fui muito ali pela linha de criança. Eu só queria falar que um dos motivos pelos quais eu adoro vir debater aqui, espero que eu seja convidada sempre, é colocações assim, extremamente brilhantes. Vocês são uma plateia que realmente tem uma leitura sobre os filmes. E eu sempre falo isso, né? A psicanálise e o cinema nascem juntos, não é à toa. Eu tenho a certeza que as pessoas que se interessam por psicanálise e tal, elas leem os filmes muito bem, assim, têm um olhar muito agudo para o cinema, um certo tipo de cinema. E eu acho que o que você falou está absolutamente correto, é isso mesmo. O cara que pega um menino que estava roubando um celular na rua e bate nele, ele se acha um vigilante, ele se acha um super-herói. Então, qual que é o limite disso, né? Onde a gente está? Em que lugar a gente está? E apesar do filme passar na Nova York no fim dos anos 70, nos anos 80, mas é atual ele é um filme extremamente atual que diz sobre hoje. E ele pega que a gente sabe que Gotham sempre foi uma ideia de Nova York. É uma Nova York extremamente violenta, suja e bizarra. A gente sabe que a Nova York hoje em dia é bem segura como cidade, de forma geral. Ela não é uma cidade limpa, uma cidade... E era uma cidade extremamente bizarra. Tem até uma anedota que eu tenho uma amiga que o marido dela comprou um apartamento em Nova York nos anos 70, que apareciam corpos, cadáveres no hall do prédio, e hoje em dia vale uma fortuna, porque está numa região. Ele fez um investimento. Não tentem fazer esse tipo de investimento, mas enfim, às vezes dá certo. Então, assim, e diz respeito sim sobre a era Trump, sobre a questão da violência, sobre como a gente lida com essas pessoas, e o que os Estados Unidos fazem, tanto com os loucos quanto com os loucos que se tornaram extremamente violentos ou não. Institucionaliza as prisões, assim como as instituições são privadas. Então, quanto mais gente tiver nesses lugares, melhor. Inclusive tem um excelente documentário na Netflix sobre isso, que chama Kids for Cash, que é sobre o sistema prisional dos Estados Unidos e sobre uma relação que eles fazem com membros do judiciário para dar penas para a criança que estava, pessoa de 15 anos estava fumando maconha no colégio e recebe 7 meses de prisão, porque isso vai dar 7 meses de dinheiro para quem controla as prisões. E a gente está numa coisa do sistema prisional, do sistema manicomial, que é a mesma coisa quase. É o jeito que a gente lida com isso. E isso é extremamente complicado. Sobre essa questão do capitalismo, é um filme que está agora em cartaz e que eu acho que foi lindíssimo. Entrou agora, no final de semana passada, que é o Em Guerra. Vocês já viram? Ainda não deu tempo. Ainda não deu tempo. Não deu. Em Guerra é um filme francês que é lindíssimo. Exatamente a descrição que você fez do CEO vendendo a fábrica, transportando a fábrica de um lugar para o outro, que exatamente é isso que ocorre. E aí o filme, não vou contar mais, para vocês verem, porque eu acho que vocês vão adorar. É lindíssimo o filme. Obrigado, Regina. A gente já trouxe aqui algumas vezes, né? É difícil trazer ele aqui no Jurandir Freire, colega psicanalista de outra sociedade, né? Que ele tem um pequeno texto que eu já usei nos filmes que eu convidei ele para debater, né? São filmes clássicos de cinema, né? Infâmia, do William Wyler, e Tarde Demais, que ele veio comentar 2 anos atrás, baseado na Herdeira do Henry James. Infame Children's Hour? Children's Hour? O Infame Children's Hour. Eu sou apaixonado por esse filme. Ele tem uma crônica, né, que eu usei, enfim, em que ele começa falando de uma situação dessas, né? De uma criança sendo quase espancada na rua porque roubou alguma coisa e tal, e aí ele remete a 3 filmes, né, desse diretor, né,
onde as mulheres, são mulheres as personagens, né, sofrem um tipo de ataque, de rejeição social, quer dizer, uma porque talvez elas fossem lésbicas, né, professora lésbica, como? A outra porque era uma herdeira que só ia arrumar marido se fosse herdar muito, se fosse deserdada não ia arrumar marido, né? A outra é um filme que eu ainda consigo trazer aqui, que é o Chaga de Fogo, que é a mulher de um detetive, que é francamente um personagem fascistoide, que é interpretado pelo Kirk Douglas, enfim, e aí ele diz, de repente, e ele diz que isso é Santo Agostinho, né? De repente as pessoas sofrem um tipo de humilhação e de rechaço que perdem a capacidade de perdoar. E que a capacidade de perdoar que é fundamental no ser humano, né? É muito bonito esse trabalho de grande. Acho que quem mais, gente? Um comentário rápido, né? Porque falei, né? Lembraram aí da cena da geladeira. Né? E isso me lembrou que há uns anos atrás tinha se falava da mãe geladeira, né? Isso se deixou, né? Ficou ultrapassado, a gente sabe que tudo é multifatorial, né? Como você falou, né, Galego? Mas né, eu fiz essa associação da cena dele entrando, como se ele entrasse no útero dessa mãe fria, né? Gelada, que ele estava ali tentando, né? Esfriar. Não sei, de qualquer maneira era a mãe que ele tinha, né? Como se ele fosse buscar ali alguma proteção, alguma coisa, né? Alguma sensação. Obrigado. Então, gente, eu queria agradecer ao Galego e à Maria Caú pela noite que a gente pôde aqui partilhar esse filme, pôde pensar mais um pouco, um filme que... Então, muito obrigada a vocês nas atividades futuras.